Pessoal, boa tarde. Retomando o nosso conteúdo, nós estamos agora na unidade 1.4 e vamos falar de biossegurança na saúde. Biossegurança nos remete ao tema de segurança da vida, né? Então, a ideia dessa aula é trabalhar o sentido de segurança para o profissional de saúde que cuida dos doentes e a segurança também dos doentes que estão internados, né? Entende-se hoje que é mais seguro você andar de avião, né? Uma aeronave é mais segura do que estar no hospital. Então, quais são as circunstâncias de risco que nós encontramos dentro da nossa assistência que nos possibilita pensar na biossegurança, que nos possibilita pensar na segurança da nossa vida e do nosso paciente, né? Então, eu vou projetar a aula toda para vocês e vamos lá. Então, o que é biossegurança? Trago uma definição de que biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades laborais. Então, a gente parte do princípio aqui de que as atividades laborais, as atividades do trabalho, a nossa assistência prestada aos pacientes, elas possuem riscos, né? E a biossegurança, ela visa estudar esses riscos para fazer prevenção deles. Então, por exemplo, como não deixar um paciente cair, como não promover infecção, como não se perfurar com uma agulha, como não nos contaminar agora, por exemplo, com o coronavírus, né? Ou minimizar os riscos, partindo do princípio que os pacientes podem se infeccionar, que nós podemos nos contaminar com o coronavírus, que nós podemos nos furar com uma agulha, né? Como minimizar esses riscos e, se possível, eliminá-los? Quais estratégias nós utilizamos para a eliminação desses riscos, ok? Então, no Manual de Biossegurança, lá de 2008, que está na referência de vocês no portal, diz que biossegurança é um conjunto de procedimentos, ações e técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades profissionais, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, né? Eu costumo brincar que ninguém sai de casa para se furar com uma agulha, mas às vezes acontece, né? Ninguém sai de casa para infeccionar ou infectar um paciente, e às vezes nós infectamos. Então, o que é biossegurança? É o estudo dessas relações. Como que se dão essas relações de modo a tornar a nossa assistência segura para os pacientes, ok? E as principais medidas de biossegurança nas ações de forma geral que nós executamos no na assistência, né? Higienização das mãos, que são precauções padrão. Então, assim, higiene das mãos é algo que nós já batemos bastante, né? Todo mundo fala de higiene das mãos. Agora, com esse advento do coronavírus, todo mundo falando de sanitizar as mãos com álcool e tudo mais. E mesmo assim, nós pecamos porque nós não higienizamos as mãos, né? E essa vai ser uma das nossas aulas práticas em laboratório, inclusive. Vamos aprender a lavar as mãos de modo a tornar a nossa assistência segura ao paciente e a nós mesmos, né? Outros recursos, outras medidas que são principais, né? E fundamentais para a nossa assistência. Equipamentos de proteção individual. Então, máscara, avental, luva, tudo que nós utilizamos como equipamento de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, por exemplo, os filtros de ar-condicionado, as salas de isolamento de paciente com fluxo reverso, né? Fluxo laminar com pressão negativa de ar-condicionado, para que o que está dentro do quarto não saia, né, para o corredor e nem do corredor adentre ao quarto para não levar infecção do paciente para a comunidade, né, hospitalar e nem do corredor da comunidade, do posto, das pessoas que circulam, né, os transeuntes, para dentro do quarto. Isso é um exemplo de um EPC, tá? Técnicas assépticas e as barreiras físicas, designadas também como isolamentos de contato e respiratório. Então, vou passar uma sonda, tenho que me precaver, né? Vou fazer algum procedimento, tenho que higienizar as mãos. Tudo isso são circunstâncias que nós utilizamos como medidas para a prática da biossegurança. Então, o objetivo da biossegurança é promover a contenção do risco, né? Uma vez que nós estamos expostos e esses agentes eles são potencialmente nocivos, né? Capazes de provocar danos a nós e aos outros. E o que é conter, né? Promover contenção. Contenção é reduzir ou eliminar a exposição da equipe de um laboratório, de outras pessoas e do meio ambiente em geral aos agentes potencialmente perigosos. Laboratório como exemplo, mas pode ser um posto de enfermagem,
pode ser um quarto onde o paciente está deitado, acomodado, né? Tornar a nossa prática segura. Nós temos dois tipos de contenção, a contenção primária e a secundária. A primária é a proteção do trabalhador e do meio ambiente. Por exemplo, eu uso os equipamentos de proteção para prestar assistência. E a secundária compreende a proteção do ambiente externo contra a contaminação, proveniente de laboratório, né, de setores assistenciais que manipulam, por exemplo, agentes nocivos. Um exemplo claro de contenção secundária é a segregação, né, de materiais infecto-contagiosos, né, que não são descartados em resíduo comum, né, são tratados antes do descarte. Como equipamentos, né, na enfermagem nós temos alguns exemplos claros: óculos, luvas, jalecos, sapatos fechados, né, todas circunstâncias de prevenção de riscos. E que riscos são esses, né? Saí de casa, fui para o hospital trabalhar. Quais são os riscos que eu tenho por prestar assistência ao doente? Primeiro grupo de riscos, grupo 1, riscos físicos. Grupo 2, químicos, biológicos, ergonômicos e o acidental, né? Consequentemente de 1 a 5. E aí, pensando-se nos riscos, quais são? O físico, por exemplo, ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressões, umidade, né? Então, um grande exemplo no hospital de risco físico, nós temos a central de materiais, onde tem a autoclave, né? Uma máquina que trabalha esterilizando os materiais em grande proporção, com pressão, né? Um risco físico. Risco químico, poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores e manipulação de produtos químicos, né? Nós manipulamos, por exemplo, em unidades de internação, ainda mais aquelas que recebem pacientes oncológicos, né? Nós manipulamos os materiais que são utilizados para o preparo e administração de quimioterápicos, né? Antineoplásicos. Isso tudo nos gera risco físico. E biológico, exposição do começo ao fim do hospital, né? Os micro-organismos que estão presentes e podem nos infeccionar. Riscos ergonômicos, exemplo claro de risco ergonômico, esforço físico, levantamento de peso, né? Vou passar um paciente de uma cama para uma cadeira, de uma cadeira para a cama, para o chuveiro, né? Nem sempre nós utilizamos a ergonomia correta, nós vamos praticar isso também em laboratório. E os riscos de acidentes, né? Piso molhado, incêndio onde os extintores e hidrantes não funcionam, né? Nós já vimos alguns casos de sinistros aí pela televisão, hospital no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Pegando fogo e as pessoas sendo retiradas a qualquer custo dessa unidade para preservar a própria vida. Então, acidentes também são inerentes ao nosso ato assistencial, ao nosso trabalho, ao nosso labor. E quais as medidas de segurança nós devemos tomar frente a esses riscos todos aqui? Medida simples. Primeiro eu preciso conhecer os meus riscos.